Ok, pessoal, estamos de volta, continuando nossas aulas de explicador virtual, e nessa aula agora é onde nós vamos separar as crianças dos adultos. É nessa aula que eu trouxe aquilo que está fora do aquecimento, é o dia do jogo. Trouxe alguns exercícios de concurso que nós vamos aprender primeiro a fazer o exercício e depois a responder o exercício. O que não é a mesma coisa, pessoal. Fazer o exercício é você saber como você tem aquele pulo do gato, aquele macetezinho, não, essa aqui não está, essa aqui está mais certa do que aquela, porque existem várias questões que estão mais certas do que as outras. Não está completamente certa, mas está mais certa do que as outras. Então a gente vai pegar por aí, nós vamos desenvolver isso aí de uma forma bem tranquila, para que você tenha subsídio para fazer as suas provas de escola e as suas provas de concurso. Se você tiver uma escola, principalmente as escolas particulares, elas lidam muito com esse tipo de exercício que a gente vai dar. São exercícios de concurso, são exercícios mais elaborados, com alguns mapas e algumas coisas assim. Então nós vamos aprender a fazê-los e eu vou dar alguns macetes para vocês, ok, pessoal? Vamos lá! Bom, pessoal, eu vou dar uma chegada para trás aqui. Legal, acho que ficou bom. Que a gente vai ter que dar uma lida nisso daqui, e esse tipo de exercício aqui, pessoal, dá uma olhada aqui para as respostas. Esse exercício, eles estão perguntando quais são as verdadeiras. Ele te deu 3 proposições, e nessas proposições eles vão te perguntar quem são as verdadeiras. Então qual é o macete aqui, pessoal? Você tem que descobrir quem é ou quem não é. Quem é ou quem não é. Devagarzinho você vai entender isso. Vamos lá. Considere as frases. Relevo de terras baixas, tudo isso está relacionado à região norte, mas preste bem atenção. Olha de quem ela está falando. Vocês lembram que estado é esse? Vamos voltar lá no nosso curso, no início do curso de explicador virtual. Essas terras faziam parte de quem? Faziam parte do estado de Goiás, que houve uma separação, aqui foi criado um distrito que é chamado de Distrito Federal, dentro do estado de Goiás, e essa parte que ficou separada ficou sendo chamada de Tocantins, com a capital Palmas. Ok, pessoal? Que faz parte, sim, da região norte. Ok, pessoal? Então vamos lá. Relevo de terras baixas com predomínios de áreas de deposição sedimentar. Será? Vamos seguir. Clima marcado por 2 estações, com verão chuvoso e inverno seco. Gente, imagine comigo. Eu tenho a linha do Equador. Aqui. Essa região é uma região que recebe muito ou pouca radiação solar. Muito ou pouca. Muita radiação solar. Você acha mesmo que vai haver algum tipo de inverno seco nessa região? Você acha que vai ter algum tipo de inverno seco? Bom, eu acho que errada, eu já colocaria a opção 2. E dá uma olhada para as respostas lá, pessoal. Quem é que eu tenho de opção 2 lá que eu já vou sair eliminando? A não é. B não é. D não é. Só me sobrou a C e a E. Vamos ver o que a gente responde então, pessoal? Hidrografia rica em rios devido às condições naturais da região. Pessoal, eu falei bastante sobre isso, que a região norte é marcada por uma série de rios que servem como verdadeiras estradas, né? Então a 3 está certa. Pessoal, ele está falando que quais são verdadeiras? Está falando que nenhuma é verdadeira, então essa daqui já está errada. Porque a 3 está certa. Está claro isso, pessoal? A 3 está certa. Estradas, rios como se fossem estradas. Então a 3 está certa. Obrigatoriamente, a número 1, relevo de terras baixas com predomínio de áreas de deposição sedimentar. Está claro lá, lembra? Relevo alto, bem alto ao norte, relevo mais baixo ao sul, onde está a Serra de Carajás, produtora de minério de ferro, que embarca em Paraupebas, que vai de estrada de ferro até o Maranhão, embarca em São Luís e vai para a exportação no mercado interno. Lembra disso tudo que nós falamos? Então tá aí, ó, primeira questão de concurso, opção C. Estamos aprendendo a fazer algumas questões. Vamos seguir.
Com relação à área assinalada no mapa, permanecendo na mesma, é correto afirmar que se trata. Estamos falando de que estado ainda, pessoal? Estado Tocantins, antiga parte do estado de Goiás. Está lá o estado Tocantins. Beleza. Com relação à área assinalada no mapa a seguir, é correto aqui, ó. Você vai assinalar isso daqui, ó. É correto afirmar que se trata de quê? De área da Serra de Carajás, rica em minério de ferro? De área de garimpo de Serra Pelada? Do estado de Tocantins, que desmembrado da região centro-oeste, passou a integrar a região norte? Olha que beleza. Do estado de Tocantins, que, desmembrado da região centro-oeste, passou a integrar a região norte? Tá aí, né? Mas vamos ver as outras. Da reserva florestal dos índios Yanomamis, falamos disso. Da Serra do Cachimbo, onde as Forças Armadas fariam testes atômicos. As Forças Armadas fariam testes atômicos mesmo na região central do país? É uma besteira isso, né? Isso é só para enganar vocês, né? Tá aqui, ó, a resposta. Do estado de Tocantins, que desmembrado da região centro-oeste, passou a integrar a região norte. Pessoal, Serra de Carajás, está no Pará. De área de garimpo de Serra Pelada, está no Pará. Nós falamos sobre isso. Ok, pessoal? Seguindo. A partir da década de 70, o espaço amazônico passou por uma série de transformações socioeconômicas importantes, entre as quais cita-se a perda de importância das tradicionais migrações nordestinas em favor das migrações de produtores rurais sulistas e a crescente concentração de terras. Olha aí, isso é importante. Vamos para as outras. O crescente aumento da polarização das cidades ficando mais polarizadas, mais regionalizadas, de porte médio em detrimento das metrópoles regionais. Está aqui, ó, quebrou tudo aqui, ó. Em detrimento, ou seja, deixando para trás as metrópoles regionais, não pode. Então, a B não pode. A estagnação do processo de urbanização regional e a substituição da colonização oficial pela privada, reduzindo a interferência do Estado na região. Você lembra da região norte, nós falamos da Zona Franca de Manaus, que foi o Estado que criou uma zona legal para essa região? Então o Estado está intervindo, então essa opção está fora, está aqui. E outra coisa, a estagnação do processo de urbanização regional, não. Nós falamos que quanto mais máquinas no campo, mais o povo vai perdendo o emprego no campo e vai parar nos grandes centros. Ok, pessoal? Então isso aí é direto. A intensa retomada da extração da borracha para exportação e o rápido aumento da participação do setor primário na economia regional. Vamos fazer um trabalho sobre essa questão D aqui, ok? Tirar algumas coisas muito importantes. Retomada da extração da borracha. Pessoal, a borracha teve seu valor lá nos anos 60, nos anos 70, 60, com a utilização, começou nos anos 50, com a utilização do látex da seringueira para a fabricação de borracha de diversos aspectos. Só que o látex produzido, principalmente na Ásia, superou a produção brasileira, que era artesanal. Lá eles plantavam mesmo a seringueira para retirar. No Brasil não, o cara saía andando pela mata lá, ia cheio uma seringueira. Tirava lá o látex. Então lá na Ásia eles falaram, rapaz, esse negócio dá dinheiro. Então o que eles fizeram? Plantaram seringueiras. Então o látex brasileiro ficou desse tamanhinho, ficou pequenininho. Então o látex brasileiro foi perdendo a sua importância cada vez mais. Então para lá ficou o látex internacional, o látex asiático foi sendo cada vez mais comprado e o brasileiro foi cada vez descendo mais. Ok, pessoal? Outra coisa importante aqui, pessoal, é o rápido aumento da participação do setor primário. Não cabe a gente agora explicar muito a fundo o que é o setor primário, mas eu vou explicar aqui rapidinho. O setor primário é o setor de retirada. É aquele setor que o cara vai lá na floresta e retira. Não vou entrar no pormenor da diferença de extratismo e extrativismo. Ok, pessoal? Fica com extrativismo. Então o setor primário é aquele setor que o cara vai lá na floresta e retira o que é de interesse dele. Setor primário.
Lembra que tudo começou lá com o Homem das Cavernas, que ia na mata, retirava lá o seu interesse, aquilo que era do interesse dele. Então lembra disso? Primeiro, o Homem das Cavernas, setor primário. É aquele que ele vai lá na floresta e tira, tá? Não vamos passar para o setor secundário, nem para o terciário, porque isso não é o tema da nossa aula. Lembra? Dos mais importantes para os menos importantes. Então agora com esses dados que a gente passou, vamos resolver isso. A intensa retomada da extração da borracha para exportação. Intensa retomada? Eu acabei de falar que a produção de borracha do Brasil entrou em declínio por culpa da borracha asiática. Então essa questão aqui também já está fora. A redução do êxodo rural e a difusão de atividades agrícolas como a cafeicultura e a fruticultura. Pessoal, a redução do êxodo rural, o que é o êxodo rural? É o pessoal saindo do campo, e indo em direção às cidades. Esse é o êxodo rural. Quais são os motivos, pessoal? Vou citar alguns. O primeiro motivo é que o cara tinha uma fazenda gigantesca, plantava café e ele precisava de gente para colher esse café. Quantas pessoas? 1000 pessoas para colher o café. Todo mundo colhendo café. Ele foi lá numa feira lá fora e comprou uma máquina que colhe café. A máquina colhe café que 1000 pessoas colheriam com um cara só pilotando. Ou seja, deixa eu pensar, o que eu faço? Mando todo mundo embora ou fico com a máquina? Claro que ele vai ficar com a máquina. A máquina só consome combustível e um cara para pilotar. Então vai ficar um cara pilotando, a máquina fazendo tudo que 100 pessoas fariam. Então o êxodo rural aumentou nessa época. Quanto mais máquina, menos pessoas trabalhando. Então o êxodo rural ele não diminuiu, ele aumentou nessa região. Ok, pessoal? Então olha lá. A perda de importância das tradicionais migrações nordestinas em favor das migrações de produtores rurais sulistas e a crescente concentração de terra. Lembra dos latifúndios, pessoal? Que eram aquelas terras gigantescas, o mesmo cara mandando em 2, 3 fazendas enormes, a ponto dele ter que pegar um avião para ele percorrer toda a fazenda dele. Isso é concentração fundiária. Nós vimos isso em aulas anteriores. Então, houve uma concentração? Houve. E a perda das tradicionais migrações dos nordestinos em relação à Amazônia. Claro, os nordestinos foram para a Amazônia principalmente na época da borracha, na época do látex. Então hoje os nordestinos não vão mais para lá. Quem foi para lá foram os empresários do agronegócio do Sudeste. O cara tem uma máquina gigantesca que colhe café, ele leva para lá, planta café e vai colher o café dele lá na região. Ok, pessoal? Então a resposta certa é a questão A. Nós vamos continuar na próxima aula os nossos exercícios, ok? Um abraço.